quinto ano, vamos para mais uma aula de história. Hoje o tema da aula de história é período regencial. As páginas são de 109 a 113. Prestem bastante atenção no vídeo, tá bom? Já volto. Período regencial, 1831 a 1840. A oposição contra a forma autoritária, como Dom Pedro I governava o Império, cresceu durante o período em que ele esteve no poder. Em 1831, Dom Pedro abdicou do trono em favor de seu filho Dom Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade. E ele partiu para Portugal. Com essa idade, o Dom Pedro de Alcântara não podia governar o país. Adotou-se, então, o sistema de regências para administrar temporariamente o Brasil. Inicialmente, para cada regência, era escolhido 3 regentes entre as pessoas influentes e poderosas da época. Mais tarde, passou a ser escolhido apenas um regente. Vamos ver as fases do período regencial. A primeira foi regência trina provisória. Ela era composta de 3 políticos importantes da época. Ele governou, então, o Brasil de abril a julho de 1831. Depois veio a regência trina permanente. Ela foi composta de 3 pessoas influentes. Ela governou o Brasil de julho de 1831 a 1835. Depois veio a regência una do padre Diogo Antônio Feijó, que governou o Brasil de 1835 a 1837. E, por último, a regência una de Pedro de Araújo Lima, que governou o Brasil de 1837 a 1840. Vamos ver os conflitos e as revoltas. O período das regências foi um dos mais difíceis da história do Brasil. Ocorreram várias revoltas em diferentes lugares. Suas motivações eram diversas. Vamos lá, a falta de emprego, os impostos elevados, as dificuldades das províncias em vender seus produtos, a pobreza em que vivia grande parte da população, entre outras. Para tentar acabar com os movimentos de insatisfação, em julho de 1840, os políticos brasileiros resolveram proclamar a maioridade de Dom Pedro de Alcântara. Então, ele, com apenas 14 anos, ele se tornou imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro II. Vamos ver a revolta de Malês. Foi na Bahia de 1835. A Bahia, então, passava por um momento difícil durante o período regencial. Desencadeado por crises na produção açucareira e pela mudança do centro político para o sudeste brasileiro. Nesse contexto, em 1835, africanos escravizados muçulmanos, chamados de malês, deram início a uma das importantes revoltas de escravizados no Brasil. Eles lutavam contra a escravidão, a discriminação racial, a pobreza, a imposição do catolicismo. O levante foi delatado e contido pelas tropas imperiais. Muitos revoltosos foram presos e alguns foram condenados à morte ou submetidos a castigos públicos. Vamos ver agora a Guerra dos Farrapos. Aconteceu no Rio Grande do Sul, em 1835 a 1845. Essa guerra, a Guerra dos Farrapos, foi a revolução mais longa do período monárquico. Ela foi desencadeada pela elite gaúcha, que tinha grandes propriedades rurais e criações de gado. Então, esse grupo lutava contra os altos impostos cobrados pelo governo sobre seus produtos. Durante o conflito, o Rio Grande do Sul foi declarado independente, formando a República de Paratini, em 1837. A revolta terminou em 1845, com a vitória do governo, mas com garantias de diminuição de impostos, para os revoltosos, entre outros acordos. Vamos ver a cabanagem agora, é o Grão do Pará, 1835 a 1840. A província do Grão-Pará
era formada pelos atuais estados do Amazonas, do Pará, do Amapá, de Roraima e de Rondônia. A província queria se separar do Império do Brasil para ter autonomia política. A cabanagem diferencia-se de outras revoltas por ter sido integrada por pessoas de vários grupos sociais, desde os mais enriquecidos da província, como fazendeiros, até indígenas, negros e mestiços que viviam às margens dos rios em cabanas. Ela foi uma das revoltas mais violentas, com cerca de 30.000 mortos no conflito. As tropas imperiais derrotaram os revoltosos. Sabinada, Bahia, 1837 a 1838. A Sabinada foi organizada por militares, profissionais liberais, comerciantes e funcionários públicos que estavam descontentes com as decisões do governo e com os impostos cobrados. No entanto, o que realmente motivou o início do conflito foi a convocação de jovens para o serviço militar, com o objetivo de conter a Guerra dos Farrapos. O médico e jornalista Francisco Sabino Vieira, que iniciou o movimento e deu nome a ele, proclamou a República Baiense em 1837. A revolta acabou reprimida pelo governo regencial e seus líderes foram mortos ou presos. Balaiada, Maranhão e Piauí, 1838 a 1841. Os principais organizadores da balaiada eram homens pobres, lavradores, sertanejos, artesãos e negros escravizados, inconformados com a opressão que sofriam. Um dos líderes da revolta, Francisco dos Anjos Ferreira, vivia da fabricação de balaios, que eram cestos feitos de palha trançada. Por isso, os rebelados foram chamados de balaios e o movimento ficou conhecido como balaiada. A revolta mexeu com a estrutura política da região, mas terminou em 1841, já bastante dispersa. E aí, gostaram do vídeo? Espero que sim. Beijos!